Vamos ver aí agora a segunda questão da UFRGS 2016. O gráfico abaixo apresenta a variação do nível de oxigênio na atmosfera em função do tempo. Sobre o gráfico e os eventos nele assinalados, é correto afirmar que, olhando para o gráfico, podemos incluir ou inserir algumas informações importantes, como, primeiro, aproximadamente 4 bilhões e meio de anos atrás, aconteceu a formação dos oceanos e continentes. Então, a gente pode incluir essa informação importante, ó. Formação dos oceanos. Se você quiser, você pode até, inclusive, fazer as anotações aí na apostila de vocês. Formação dos oceanos e continentes. Os primeiros organismos fotossintetizantes surgiram no período de 3 a 2,5 bilhões de anos atrás. Ó. Então, aproximadamente dentro desse período aqui, ó, entre 3 e 2 bilhões e meio de anos, houve o surgimento dos organismos fotossintetizantes. O processo de fotossíntese liberou o oxigênio, que se acumulou progressivamente no ambiente, permitindo o aparecimento dos primeiros organismos eucariontes aeróbicos, em aproximadamente entre 2 e 1 bilhão e meio de anos atrás. Então, aqui entre 2 e 1 bilhão e meio de anos, surgiu os eucariotas aeróbicos ainda. Os organismos eucariontes são aqueles organismos que possuem um núcleo delimitado por membrana nuclear. Além disso, organismos eucariontes são aqueles que possuem organelas delimitadas por membrana. Façam essas anotações em sua apostila, que isso é importante, ou no caderno, que isso é importante. Então, esses organismos eucariontes aeróbicos surgiram entre 2 e 1 bilhão e meio de anos atrás. Organismos aeróbicos são aqueles que utilizam o oxigênio como fonte de energia para sua atividade metabólica. Lembrando o seguinte, que quais os organismos que são responsáveis pela produção de oxigênio e que disponibilizam esse oxigênio no ambiente natural? São os organismos fotossintetizantes, que surgiram entre 3 e 2,5 bilhões de anos atrás. Produziram oxigênio, a quantidade de oxigênio começou a aumentar aqui, né? A quantidade de oxigênio disponível, ela começou a aumentar e, consequentemente, esse oxigênio ele contribuiu, né, para o surgimento de organismos mais especializados aí, que utilizam esse oxigênio como fonte de energia para as suas atividades metabólicas. Esses organismos que utilizam oxigênio como fonte de energia para as suas atividades metabólicas, eles são chamados de organismos aeróbicos, e eles surgiram entre 2 e 1,5 bilhões de anos. Esse oxigênio passou a ser utilizado para a realização da respiração aeróbica, como a gente já falou, e a mitocôndria foi imprescindível ao aparecimento dos organismos eucariotos aeróbicos. Já o cloroplasto foi a organela celular necessária para o surgimento dos organismos eucariontes fotossintetizantes. Há cerca de 1 bilhão de anos, ocorreu uma grande diversificação na forma de vida, surgindo organismos pluricelulares como as algas. Então, as algas elas surgiram aproximadamente nesse período aqui, surgimento das algas. E há 400 milhões de anos atrás, houve surgimento, aproximadamente aqui, da camada de ozônio. Essa camada de ozônio ela vai funciona como um protetor natural. Um protetor que a atmosfera tem, né? E que está relacionado à proteção contra os raios ultravioletas que são liberados pelo Sol. Então, há 400 milhões de anos atrás, houve surgimento da camada de ozônio. A água começou a ser utilizada para a produção de oxigênio lá na origem dos organismos fotossintetizantes, ou seja, entre 3 e 2,5 bilhões de anos atrás. Então, fotossíntese, um dos elementos que fazem parte do processo de fotossíntese seria quem? A água. E entre 3 e 2,5 bilhões de anos, né, a água já era utilizada, lógico, para esse processo de fotossíntese. Além também do dióxido de carbono, da luz do sol. São componentes que fazem parte da reação para a produção de oxigênio, né, que fazem parte da fotossíntese. Vamos voltar para a questão.
E vamos ver aí os quesitos. Há 3 bilhões de anos antes do presente, há 3 bilhões de anos atrás, né, não havia vida devido à escassez de oxigênio. Isso é falso porque, como a gente já falou, há 3 bilhões de anos já existiam os organismos que faziam, né, iniciou-se o processo, surgiu aqui, né, os organismos que fazem fotossíntese. Então, antes desses organismos, já existiam aqueles que faziam processo de respiração anaeróbica, que não utilizavam o oxigênio como fonte de energia e que faziam a fermentação, certo? Então, antes desse período de 3 bilhões de anos, já existia vida sim. Então, esse quesito aqui é falso. Letra B. O evento 1, que seria esse, lembre-se que entre 3 e 2,5 bilhões de anos, surgimento dos organismos que fazem fotossíntese. Então, letra B. O evento 1 corresponde aos primórdios do surgimento da fotossíntese. Exatamente, quando eu falo entre 3 e 2,5 bilhões de anos, eu não estou sendo exato nessa informação. Então, provavelmente entre 3 e 2,5 bilhões de anos, ou aproximadamente aqui já no final desse período, né? Houve o surgimento dos organismos que fazem fotossíntese. Então, essa é a nossa resposta, a resposta correta, letra B. O evento 1, ocorrido aproximadamente 3 ou 2,5 bilhões de anos do presente, corresponde ao aparecimento das primeiras formas de vida capazes de realizar a fotossíntese e, consequentemente, enriquecer o ambiente com oxigênio molecular. Verdadeiro. A letra C, a respiração celular tornou-se possível quando os níveis de oxigênio da atmosfera atingiram uma concentração próxima da atual. Falso. Voltando aqui para o nosso gráfico, né? Ampliando ele aí, a gente pode ver que entre 2 e 1,5 bilhões de anos atrás, houve o surgimento dos organismos eucariontes, né? Aeróbicos, que utilizavam oxigênio. Perceba aqui que a concentração de oxigênio ela ainda está em crescimento, ó. O tempo vai passando, ó, e a gente observa que a quantidade de oxigênio, a concentração de oxigênio aí na atmosfera, ela ainda aumenta, se estabilizando aproximadamente após, né, 1 bilhão de anos aí, né, entre 1 bilhão de anos e 0,5 bilhões de anos, né? Então, esse quesito da letra C, ele é falso, porque não é necessário, né? Foi mostrando aqui, o gráfico mostra que essa concentração de oxigênio aqui, ó, ela ainda era pequena se comparada com os dias atuais. Então, letra D, falso. Letra C, falso. Letra D. O evento 2 refere-se à formação da camada de ozônio. A gente lembre que a camada de ozônio ela surgiu aqui, né? Aproximadamente 400 milhões de anos atrás. O evento 2, ó, tá bem distante aí, né? Voltando ao gráfico, o evento 2, ó, seria o quê? O evento em que acontece o surgimento dos organismos aeróbios, que utilizam o oxigênio como fonte de energia para suas atividades metabólicas. Letra D. Letra E. Então, a letra D é falso. Letra E. O evento 3 dá início à utilização da água como matéria-prima para a produção de oxigênio. Bom, se a gente fala em produção de oxigênio, então isso aqui está relacionado a quê? A fotossíntese. Quando foi que a água foi utilizada aí para a produção de oxigênio? Entre 3 e 2,5 bilhões de anos atrás. O evento 3, ó, tá aqui, ó. Então, esse quesito ele está errado, porque possivelmente esse período aqui de 1 bilhão de anos atrás, possivelmente esse volume de oxigênio aqui, ele foi aumentado devido ao surgimento de um novo organismo, que seria quem? As algas, né? Mas a gente não vê relação aqui, né? Não está fazendo esse relacionamento nesse quesito. Quesito da letra E, no caso, se tratando aqui, ele fala que a água, né, a matéria-prima para a produção de oxigênio, não, é falso. Porque a água ela foi utilizada já há 3 bilhões de anos atrás. Então, resposta correta, letra B.